física, que eu chamo o mundo real da interação, portanto, a pessoa que está em palco. A questão do mundo virtual, portanto, da eletrónica, que eu considero, portanto, como sendo uma espécie de parte virtual da interação, portanto, não está sujeita, digamos, a este tipo de constrangimentos nem de limitações. Ou seja, eu posso, como a música é feita por computador, é feita por um aparato tecnológico, ela pode, digamos, ultrapassar todos os limites físicos portanto, que o instrumento não pode. Ou seja, eu posso ter um violão que muda de forma, não é? Eu posso ter um violão que toca realmente os 5 fortes sem quebrar a corda. Inclusive, tem também outra característica que é muito importante, que é não existe uma relação entre o gesto físico ao contrário do instrumento, não existe uma relação entre um gesto físico e o gesto sonoro. Ou seja, se nós temos um violão a tocar, nós sabemos que certo tipo de sons que é feito com um determinado tipo de ataque soam de uma determinada maneira. Portanto, há uma interação, digamos, uma relação muito próxima entre o gesto físico do intérprete e o som que é produzido. Portanto, ou seja, um intérprete que faz um determinado gesto, nós sabemos imediatamente, ou seja, sabemos que tipo de som vai ser produzido. Na eletrónica isso não existe. Ou seja, nós podemos ter um silêncio total e sem nada digamos, que nos dê nenhuma pista, de repente termos subitamente uma explosão monumental. Portanto, ou seja, estas relações, o que é que fazem? Fazem com que os dois mundos tenham alguma dificuldade em comunicar. Portanto, ou seja, há que pensar muito bem como é que eles vão comunicar. Então, a ideia, quando eu falo sobre isto, precisamente, é de ter ali no meio uma mancha onde, de certa maneira, eles estão a comunicar um com o outro. E essa mancha, de uma certa forma, qual é a forma que eu penso, que eu utilizo para atingir? De certa maneira, é com que o som do instrumento se tenta aproximar do som da eletrónica e, ao mesmo tempo, o som da eletrónica se tenta aproximar do som do instrumento. Ou seja, que haja ali uma zona cinzenta em que, possivelmente, até nem sabemos o que é instrumento e o que é eletrónica. Ou seja, cria uma espécie de ilusão. Ou seja, nós temos o violão a tocar, ou outro instrumento a tocar, e, subitamente, esse som que ele está a produzir transforma-se em eletrónica e, muitas vezes, nós nem sequer percebemos qual foi o ponto de transformação. Portanto, ou seja, é digamos, essa parte da interação que a mim me interessa, portanto, aquela zona cinzenta. Agora, as duas peças que eu vou apresentar, que eu vou falar um pouco, o Games for James e Burning Silver, partem de um princípio que me tem preocupado, ou digamos, estimulado nos últimos talvez 10 anos, e que é, eu tenho os dois mundos, o mundo real e o mundo virtual, e eles interagem, o instrumento interage com a eletrónica. E se eu fizesse o contrário, ou seja, se eu tentasse ter os dois mundos num só e não haver interação, ou seja, a pergunta é, será que eu posso pôr um instrumento a fazer um som que é eletrónico, ou que se aproxima da eletrónica, sem, no entanto, utilizar a eletrónica? Ou, por outro lado, será que eu posso ter uma música eletrónica que utiliza uma estrutura de frase que é instrumental, que é gestual e que se relaciona com o gesto instrumental, no entanto, sem ter instrumentos? Portanto, essa é uma questão que a mim me interessa, ou seja, no fundo, quando eu falava de ter os dois mundos, o real e o virtual, o que eu, de certa maneira, tenho pensado ultimamente é como é que eu os reúno nos dois. Ou seja, uma obra, por exemplo, só para instrumentos, que nós vamos escutar aqui, que é o Games for James, só tem instrumentos, não tem eletrónica, no entanto, a tentativa é de atingir um som eletrónico só utilizando os instrumentos. Ou o contrário, música eletrónica que tem um gesto instrumental. Eu vou pôr dois exemplos muito curtos, só para terem uma ideia do contexto, de duas obras que eu escrevi em 2005, que na realidade são praticamente a mesma obra, escrita para dois meios diferentes.
Uma chama-se Espiral de Luz, foi escrita para quarteto de cordas, e outra chama-se Et Ignis Involvens, que foi escrita para que é eletrónica, acusmática pura. No entanto, o tipo de gestualidade que se encontra nas duas, o tipo de articulação tímbrica que se encontra nas duas é, segundo a minha perspectiva, é quase como se fosse a mesma obra, num certo sentido. As estruturas são diferentes, os sons, num caso são instrumentais, no outro caso são eletrónicos, portanto a organização é diferente. No entanto, a forma como é feita a interação gestual, como é feita a frase, em ambos é extremamente, me parece a mim, extremamente semelhante. Vamos ouvir um pouco da primeira obra, que é a Espiral de Luz, ouvir uns 2 minutos para termos a ideia desta minha perspectiva. Portanto, é uma obra só para quarteto de cordas, não tem eletrónica. Etc. Portanto, isto é só para instrumentos. Portanto, agora vejam a correspondente em eletrónica. Portanto, e pensem um pouco, analisem um pouco a questão da estrutura da frase, etc. Enfim, etc. Portanto, acho que já deu para ver, portanto, qual é aqui a perspectiva. Ora, isto liga-se precisamente muito com estas duas obras que eu vou apresentar, portanto, o Games for James e o Burning Silver. E liga-se também muito com o violão e liga-se também muito com o facto de eu ainda não ter escrito uma peça para violão solo. E que tem que ver com as próprias características do instrumento. Portanto, existem instrumentos, como vocês sabem, que estão dependentes de uma certa transdutividade, ou seja, existe um mecanismo que intermedia o gesto físico do intérprete e o acionar, do objeto que vai ser excitado por esse gesto físico. Por exemplo, o piano
O piano tem um mecanismo, não é? Nós não temos um contacto direto entre as mãos e as cordas, portanto há um mecanismo, portanto há uma transductividade entre o gesto que é feito fisicamente e que é intermediado pela mecânica e depois o som que vai ser finalmente produzido. A mesma coisa, de certa maneira, uma grande parte dos sopros, não é? Portanto há um gesto que é meramente aéreo, não é? Da inspiração aérea. No entanto, digamos que há um objeto que, de certa forma, é manipulado e é esse objeto que vai vibrar, mas, no entanto, não existe, digamos, um contacto direto entre o som e o aspecto da boca que está a produzir esse som. Portanto, isto são instrumentos que, de certa maneira, têm uma certa transdutividade. No entanto, existem outros que não têm, e esses para mim me interessam muito, que é o caso do violão, por exemplo, da harpa, certos instrumentos de percussão, o cimbalão também, por exemplo. Ou seja, o que é que acontece? A mecânica está diretamente no instrumentista, portanto, não tem intermediário. Portanto, ou seja, no violão é a própria mão que trabalha, não é? Portanto, não existe ali qualquer coisa no meio que vai fazer essa relação entre a mão e o objeto vibrante. Então, a mesma coisa se passa na harpa. O cimbalão também, mas não tão diretamente, porque ainda é tocado com pauzinhos, mas pode ser tocado também sem pauzinhos, não é? sem os martelos. Mas, no entanto, esta questão da não transductividade, ou seja, do contacto direto entre a mão e o instrumento, dá uma grande flexibilidade ao próprio ato de tocar, donde, para mim, o violão deve ser dos instrumentos mais difíceis para se compor, porque, precisamente, as possibilidades físicas que a mão tem são tantas que, de certa maneira, nos permite também uma infinidade de possibilidades de toque no violão. E nós temos assistido a isso, não é? Formas diferentes de atacar as cordas, formas diferentes de utilizar o próprio corpo do instrumento, enfim, ou seja, essa relação muito próxima com o instrumento, para mim, é extremamente interessante. E por isso, como disse, talvez seja por ser muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil, eu ainda não escrevi nenhuma peça para violão solo. Então, falando da primeira peça que eu ia referir, que é Burning Silver, é uma obra em que o violão, de uma maneira geral, tem uma técnica relativamente tradicional, tem alguns efeitos, etc., mas a técnica, de uma forma geral, é tradicional, e onde precisamente essa ideia, digamos, do toque como dependendo, digamos, da atitude da própria mão, de certa maneira está presente. Ora, esta obra, portanto, que é para flauta, violão e eletrónica, segue um pouco aquele princípio que eu apresentei inicialmente. Portanto, o mundo real e o mundo virtual, o ponto onde eles se encontram no meio. Só que, de certa maneira, como o violão tem estas características, ou seja, de uma certa facilidade de distorcer o som puro, aquele som que nós consideramos puro no violão, ou seja, torná-lo mais agreste, torná-lo mais eletrónico, não é? De certa forma, o violão está como uma espécie de intermédio entre a flauta e a eletrónica. Portanto, ele também participa, de certa maneira, das distorções, se pode dizer assim, e nas interações que a eletrónica vai fazer em relação à flauta e, obviamente, também, também a si mesmo. Portanto, como podem ver, relativamente, é uma escrita relativamente, digamos, tradicional, e, de certa maneira, a origem desta peça tem que ver com várias coisas, mas tem que ver um pouco com as minhas ideias e as minhas memórias dos anos 70, especialmente da música de rock dos anos 70. Muitas vezes essa música rock dos anos 70 utilizava certas heterofonias, ou seja, vozes que seguiam mais ou menos idênticas, mas com ligeiras alterações. Portanto, ou seja, que às vezes havia uma espécie de distorção entre várias vozes, ou seja,
a voz cantada muitas vezes seguia a guitarra elétrica, mas depois não era exatamente a mesma coisa, portanto não era um uníssono que por vezes se desfazia. Portanto, esta ideia de heterofonia me pareceu muito interessante. E, de certa maneira, a peça toda é baseada precisamente em linhas melódicas que são quase idênticas, mas que elas próprias se distorcem aos poucos. E essa distorção é feita entre a relação entre os instrumentos entre si e a eletrónica. Agora, Burning Silver, isto também tem que ver com duas memórias muito específicas, não é? Burn era uma peça dos Deep Purple, não é? De 1972, e Silver Machine era uma peça dos Hawkwind, de 1973, creio. Portanto, foi um pouco a memória dessas duas peças que me inspirou para esta peça. Vamos ouvir um pouquinho, eu vou tocar talvez 1 minuto e meio, 2 minutos, e pôr-lhe a primeira página só para terem uma ideia de como é que se organiza. Perdão. Portanto, como ver é que esta questão da ideia da heterofonia aparece muitas vezes, até mesmo este tipo de relações, portanto, em que um instrumento vai distorcer o outro por glissando, ou seja, como for, portanto, esta ideia da heterofonia. Agora vocês perguntam o que é que isto tem a ver com Deep Purple. Ouçam uma das frases que faz parte da peça. E agora ouçam isto. Ou seja, toda esta, digamos, esta intensidade, digamos, e estrutura de frase, de certa maneira, obviamente eu utilizo a minha linguagem, uma linguagem específica, mas a memória ainda é a memória dos Deep Purple. Ok? Bom. A outra peça, o Games for James, é uma peça que foi feita sobre a influência do fado. Eu detesto fado. Mas, ou pelo menos uma boa parte do fado português, não todo. Mas o fado tem uma coisa muito interessante que a mim me estimulou para fazer esta peça, que é a ideia do portamento sobre uma base harmónica extremamente estável. Portanto, todo o fado é muito baseado numa base harmónica muito simples, às vezes, enfim, pode ter assim umas sétimas diminutas brahmsianas ou outras harmonias, mas de uma maneira geral é uma base harmónica extremamente estável. Mas a voz é extremamente instável, ou seja, ela está quase sempre a fazer portamentos. Portanto, isso faz parte da própria linguagem do fado.
Então eu pensei em fazer, porque não fazer uma peça para violão e piano, onde precisamente eu exploro também essas duas características. Bom, ela tem esta peça, não tem eletrónica, portanto é tal peça que é só instrumentos, mas que tenta de certa maneira ir imitar o som da eletrónica, e que eu fiz isso, por um lado, usando a tal transdutividade ou não transdutividade que o violão permite, mas também negando um pouco essa transdutividade. Então, uma boa parte da peça é tocada sobre as cordas com uma barra metálica, em estilo, como é que se chama? Estilo slide, exatamente. Como se fosse, né, a guitarra havaiana ou a guitarra do western dos Estados Unidos. Portanto, uma boa parte da peça é tocada assim. Portanto, isto permite já uma certa flexibilidade e, ao mesmo tempo, uma certa coisa, digamos, um gesto um pouco estranho, tímbrico. E com uma scordatura também específica, portanto, partindo do grave para o agudo, mi, si, mi, sol, mi, si, mi. Portanto, é um acorde de mi maior. No entanto, o que me interessa não é tanto a questão de ser um acorde de mi maior, mas a questão dos harmónicos que essas notas vão gerar. E tem aqui um pequeno exemplo de como é da técnica que é utilizada. Portanto, a peça é escrita, a parte do violão é escrita em duas pautas, tem a pauta normal, mas também tem uma tablatura, e a tablatura é fundamental para compreender exatamente as posições que são necessárias para se executar os determinados tipos de som, especialmente então quando há glissandos. E então tem o toque normal, depois tem um toque que é feito com o glissando, portanto, ou seja, a barrinha tem que dar um gestozinho, por exemplo, um acorde que é desafinado, portanto, ou seja, é um acorde de mi maior, que são cordas abertas no fundo, mas que a barrinha dá-lhe um pequeno toque para o tornar ligeiramente desafinado. Ou, por exemplo, acordes em que, ou duas notas em que uma parte é feita com a barrinha e outra parte é feita com cordas soltas. Depois tem outras técnicas, glissandos, etc, etc. Então, podemos escutar um pouco da peça, eu também vou passar os 2 minutos, e vejam que ela toda, de certa maneira, é extremamente articulada sobre esse ponto de vista, digamos, da utilização do violão como um instrumento que é quase eletrónico. Portanto, não há praticamente nenhuma nota no violão que seja uma nota tocada normalmente e sem um objeto estranho a estragá-la. É? Até mesmo aqui as cordas abertas, não é? Até mesmo temos aqui uma secção que é feita com cordas abertas, com cordas soltas, mas a barrinha está sempre a fazer uma espécie de portamento, assim, uma espécie de portamento automático nas cordas. Vamos escutar um pouco. Portanto, eu tenho esta página e depois segue por mais 1 minuto ou 1 minuto e meio.
etc. Pronto, era basicamente isto que eu queria dizer, portanto, ou seja, como disse, estas duas peças representam duas perspectivas que eu tenho sobre esta questão da interação entre o instrumento e a eletrónica e, no fundo, ainda estou buscando coragem para escrever a tal peça de violão e eletrónica que ainda não escrevi, talvez um dia. Pronto, obrigado. Não sei se agora há tempo para perguntas ou não. Eu quero a partitura. Eu mando das duas? Ah, não. O de Daniel eu já toco. A de violino e violão, posso montar. A de sax, você toca a litania, não é? Sax, a que era de flauta. Eu mando-lhe as duas. Tá, com certeza. Sim. ¿Los instrumentos acústicos los requiere amplificados o sin amplificación? No caso das peças en el caso de piezas con electrónica, eso es muy dependiente de la sala, porque puede necesitar o no, depende de la acústica. Entonces, que puede tener un poquito de amplificación para que ¿cómo se dice? Se equilibre mejor. Esta de violín, de guitarra y piano, yo nunca la escuché, para decir verdad, nunca la escuché al vivo, pero posiblemente quizás un poco de amplificación en la guitarra, quizás. Y en la de guitarra y flauta, la flauta es a veces, no sé si la utilizan amplificada, la grabación se escucha como que la guitarra y la flauta están un poco amplificadas. Sí, tiene un poquito de amplificación. Para poder subir electrónica más fuerte. No necesariamente, es más para que el timbre se una más, o sea porque la electrónica son dos bocinas, o sea, los instrumentos aquí tienen un timbre distinto porque son acústicos totalmente, entonces para que se quede más unido, quizás un poco de amplificación por veces puede ser necesario. Fantástica, Carlos. Muchas gracias. ¿Podría haber especificaciones de cambios de tempo en relación al cambio de acústica que podría producirse en un lugar o en otro? No. Eso, o sea, que por ejemplo, si eso se hace en una iglesia donde hay mucha reverberación, posiblemente será muy difícil. O sea, hay que tener un espacio que sea un poquito más seco para que se consiga un buen equilibrio. Entonces, ¿eso debería estar indicado en la obra misma, cuando lo buscas en un lugar con tales características acústicas? No, nunca lo hice, pero probablemente sería útil lo hacer. O sea que, sí, pero yo creo que, bueno, la guitarra tiene una característica específica que cuando tiene un espacio con un poco de reverberación suena muy bien, entonces es muy agradable tocar en una iglesia con 2 o 3 segundos de reverberación. Entonces, en este caso no sé, porque tendría que saber exactamente qué se va a pasar. O sea, es posible que la pieza no va a sonar bien en un espacio que tenga demasiada reverberación. Ok, gracias. Obrigado.